Saudações, irmãos. Venho partilhar a experiência desde o momento que comecei a fazer parte do plano de salvação. Antes de fazer parte do plano de salvação, eu fazia parte de uma igreja, onde participava em muitos propósitos. Cheguei a vender até coisas de casa, como a cama de casal, o fogão, mesa de jantar, etc., com o propósito de mudar o marido, porque ele foi uma pessoa que não tinha uma boa conduta. Digo foi porque ele já não se encontra entre nós, já é falecido. E o comportamento que ele teve quando em vida tornava-me numa pessoa amarga, triste, ciumenta, entre outros. Foi uma relação muito conturbada em todos os aspectos. E mesmo com todos os problemas que estava a enfrentar, eu continuava na igreja, fazendo os propósitos, fazendo as atividades todas da igreja, como cantar no coral, evangelizar, etc. Mas a minha vida não mudava, só piorava. Até que chegou uma altura que eu não queria participar mais de nenhuma atividade da igreja. Queria simplesmente ir à igreja, assistir os cultos e voltar para casa. Mas não conseguia. Parecia que alguma força me obrigava a estar na igreja. E eu sentia um grande vazio dentro de mim. Mesmo estando na igreja, procurava algo a mais. Procurava algo que faltava em mim. E eu não sabia o que era. Um belo dia, a minha irmã vinha à minha casa acompanhada de uma outra irmã. Começaram a falar do plano de salvação. Eu disse: plano? Que plano é esse? Esses devem ser feiticeiros, quimbandeiros. Melhor não. Eu estou bem na igreja. E depois já estou a levar o fulano à igreja. Esse plano só vai atrapalhar. O fulano o meu falecido marido. Pouco tempo depois, surge uma situação em que estava envolvido a compra de um terreno para a construção da casa própria, porque na altura não tínhamos uma casa própria, vivíamos numa casa de aluguel. E eu, não queria continuar a viver naquelas condições. Não queria continuar a viver numa casa de aluguel. Queria ter a minha casa própria. Lá acertamos tudo, fizemos o pagamento. De repente, o homem surtou. O meu marido surtou. Ficou nervoso, ficou chateado, queria o dinheiro de volta. Não queria saber de construir casa de forma alguma. Foi muito difícil para mim essa fase da minha vida. Foi então que eu aceitei o plano. Fui fazendo as leituras, fiz a interpretação com as irmãs. Até hoje faço as leituras, faço reparações, tenho anunciado a outras pessoas que precisam do plano. Hoje, mesmo sem ir à igreja na atividade que faço do plano de salvação, sou uma pessoa diferente. Porque antes guardava mágoa das pessoas. Fui uma pessoa muito nervosa, impaciente, rabugenta, briguenta. Era muito difícil de lidar comigo. Mas, nesses últimos dias em que não temos tido os encontros, tenho aprendido a não guardar mágoas de ninguém. Quando alguém diz algo que não gostei, em vez de eu guardar aquela palavra que me feriu, eu procuro falar com a pessoa,
dizendo fulano, fulana, não gostei do que disseste, fiquei muito triste e não gostaria que... Pronto, não gostei do que disseste. Ou, em outros casos, ignoro e faço as minhas leituras, né? Pois isso tem me ajudado bastante. Tenho aprendido a ter mansidão, principalmente com os meus filhos. Ouvir mais eles, conversar mais com eles sobre o plano de salvação e outros assuntos da vida. Sinto que Deus tem me moldado dia após dia, através do seu Espírito Santo. Passo por tribulações, mas Deus está no comando da minha vida. Agradeço por ser escolhida a fazer parte deste maravilhoso plano de Deus, pois é aqui onde tive o meu primeiro encontro verdadeiro com Deus. Por agora é tudo, meus irmãos.